Esta noite vai ter o introdutório, porque são apenas 7 versos, então eu vou reler esses versos. 2 Reis, capítulo 6, do verso 1 até o 7. Segunda Reis, capítulo 6, do verso 1 ao 7. Está escrito assim: E disseram os filhos dos profetas a Eliseu: Eis que o lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito. Vamos, pois, até ao Jordão, e tomemos de lá, cada um de nós, uma viga, e façamos ali um lugar para habitar ali. E disse: Ide. E disse um: serve de ir com o seu servo. E disse: Eu irei. E foram com eles. E chegando eles ao Jordão, cortaram a madeira. E sucedeu que, derribando um deles uma viga, o ferro caiu na água. E clamou e disse: Ah, meu Senhor, porque era emprestado. E disse o homem de Deus: Onde caiu? E mostrou ele o lugar, cortou um pau e lançou ali, e fez nadar o ferro. E disse: Levanta-o. Então ele estendeu a sua mão e o tomou. Feche a tua Bíblia, esteja com seus lábios preparados para glorificar o nome do Senhor, com as tuas mãos prontas para exaltar o nome de Jesus Cristo. Oremos ao Senhor. Grande Deus e Pai, Senhor de nossas vidas, Deus que nos concede o privilégio de estarmos em tua presença. Mais uma vez nesta noite estaremos a anunciar a tua palavra e pedimos que a tua graça possa encher os nossos corações e que o Senhor faça-nos compreender aquilo que quer de cada um de nós na noite deste dia. Ó Deus Santo e amado, alegria, Pai, em nossos corações, mas precisamos de instruções da tua palavra para continuar a servir com qualidade. Portanto, fale com cada um de nós nesta noite, através dessa palavra, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos sabem perfeitamente que Eliseu sucedeu o profeta Elias. Elias, depois de um grande desafio que fez aos profetas de Baal e Azeras, ele então se intercedeu da perseguição que Jezabel levantara contra ele, e ele então fugiu, desejou a morte. E aí os irmãos já pregaram recentemente, salvo evangelho passou tarde, e chegando na caverna lá, Deus então teve um diálogo com Elias e disse com Elias que a situação não era aquela que ele apresentava, porque Elias chegou questionando com o Senhor que todos os profetas do Senhor tinha sido destruído, e só ele permanecia como profeta. Aí o Senhor disse assim para Elias, parece que viu o Senhor dizer assim, como quem descia o teatro: sabe nada, inocente, sabe nada. O Senhor disse assim: Elias, eu tenho 7.000 homens que não se dobraram diante de Baal. Então volta e unge a Eliseu para te suceder. E Jeú e etc. E Elias voltou então e ungiu a Eliseu. E quando chega no dia em que o Senhor havia de separar Elias e Eliseu, eles caminharam junto o dia inteiro. Passaram em Betel, passaram em próximo do Jordão, em Gilgal, e no final, quando Eliseu demonstrou perseverança daquilo que ele queria do Senhor, irmãos, preste bem atenção. A gente precisa de um pouco mais de perseverança. Aquele crente que começa uma obra para o Senhor, milagre para aumentar o caminho, ou pensa em fazer e dar início, o culto nesta noite é para você. Você vai ver que Deus vai falar muito com você. E aí então, Eliseu perseverou. E por ele perseverar, e Elias então, depois de falar para Eliseu
Olha, eu vou até Betel, fica aí. Ele dizendo, não, eu vou contigo. Eu vou a Gilgal, fica aí, não, eu vou contigo. Eu vou para o Jordão, fica aí, eu vou contigo. Então a perseverança de Eliseu foi muito grande. E Elias então disse, olha Eliseu, então tá, já que você é perseverante, pede o que queres antes que eu seja tomado de ti. Aí Eliseu não perdeu tempo. Ele disse, eu quero porção dobrada do teu espírito. Irmãos, olha que coisa linda. Homem de Deus buscando poder para realizar a obra do Senhor. Enquanto nós vivemos num mundo materialista, onde os crentes só quer bens materiais, né? Só quer coisas físicas, nós vemos um homem de Deus dizendo para outro homem de Deus, eu quero porção dobrada do teu espírito. Me parece ver Elias coçar a cabeça, nossa, coisa dura me pedisse. Mas se você vê o momento em que eu for tomado de ti, isso vai ter feito na sua vida. Aí então que Eliseu ficou mais perseverante. E Elias chega então próximo ao Rio Jordão, toca com a sua capa no Rio Jordão. A matéria de como já conhece, nós vamos falar muito disso aí, porque nós vamos falar sobre essa sucessão de Eliseu. E o Rio Jordão escapa, e Elias e Eliseu passam em pé enxuto, e continuando a caminhada, aí agora acontece o inesperado, porque os profetas que estavam em Betel, que estavam em Gilgal e que estavam no Jordão, falaram para Eliseu que Elias seria tomado por cima da cabeça dele. Olha que doideira, como que eu vou entender isso? Hoje, se eu falar uma coisa dessa aí, fica mais fácil para a igreja, quando nós falamos de arrebatamento, mas naqueles dias os profetas falaram, e Eliseu estava perguntando ao apóstolo, eu sei, calai-vos, não precisa me falar nada, porque ninguém vai me desanimar, ninguém vai me desistir, porque eu tenho um projeto aqui, eu tenho um propósito no Senhor. E daí a pouco acontece o inesperado. O céu se abre e vem uma carruagem de fogo, e essa carruagem passa e carrega Elias. A gente não para estudar isso aí direitinho, né? Mas quando essa carruagem vem, como é que foi ali o encontro de Elias? Como é que Elias entrou na carruagem? Será que a carruagem parou? Ou ele fez igual nesse filme de ficção científica, que vai passando e ele se jogou lá dentro? Como foi? Eu não sei. Eu só sei que a Bíblia falou que a carruagem passou e Elias subiu na carruagem de fogo e Eliseu viu tudo isso. E quando passa aquela carruagem de fogo e colhe Elias, agora vem, sobe, vem descendo do céu a capa de Elias. Eliseu pega aquela capa, deve estar aqui o que eu pedi ao Senhor, né? Porque Eliseu falou, Elias disse, se eu visse e eu vi, e o que desceu aqui foi a capa, eu vou pegar essa capa, e pode ser que a minha bênção esteja aqui, pode ser que o poder que eu preciso esteja aqui, que a virtude que eu preciso esteja aqui, que aquilo que eu pedi de Deus a Elias esteja nessa capa. E foi embora a carruagem. E ele agora tinha que voltar e atravessar o Rio Jordão novamente. Ele pega aquela capa e diz assim, onde está o Deus de Elias? E toca nas águas. E o Rio Jordão abre novamente. E quando agora Eliseu chega do outro lado, aqueles profetas que estavam próximos ao Rio Jordão, que haviam profetizado para Eliseu de que Elias seria tomado por cima da sua cabeça, e vi agora ele passando também pelo Rio Jordão. Aí eles falaram, olha, o espírito de Elias está sobre Eliseu. Pronto, pulamos aí. Agora vamos então no texto que nós escolhemos para estudarmos nesta noite. Na época de apostasia de Israel, na época de grande crise espiritual, tinha um homem chamado Eliseu, que havia criado escolas de profetas. Tinha a escola de profeta em Betel, tinha em Gilgal,
e próximo também ao rio Jordão. Quando a maioria de Israel, a maioria absoluta, estava se desviando dos caminhos do Senhor, tinha um homem que se mantinha íntegro diante do Senhor, que acreditava que a palavra do Senhor ainda poderia fazer efeito na vida das pessoas, e ele então cria a escola de profetas. Olha que coisa linda! Em tempo de crise, a nação desviando e Eliseu preparando homens para pregar a palavra de Deus para uma nação que estava apostatada da fé, para uma nação que estava distante do Senhor. Então Eliseu acreditava no poder de Deus para restaurar vidas. Tanto é que ele, além de pregar e ensinar, ele havia criado essas escolas de profetas para que os seus liderados pudessem aprender com ele como manusear a palavra de Deus. Eu fico olhando, meus irmãos, que nós tivemos uma experiência até um tanto semelhante quando passamos um período de crise espiritual aqui no Brasil, chamado de Covid-19, como muitas pessoas desanimaram, muitas igrejas fecharam, mas nós estamos aqui pregando a palavra de Deus e fortalecendo os nossos obreiros e ensinando os nossos obreiros e pregando para os nossos crentes que havia solução, de que Jesus é o Senhor da vida e só morre quem ele deixa morrer, e acabou. É o que Eliseu estava fazendo. O povo desanimado, Eliseu não. Deus é vivo, Deus é poderoso. E nessa escola de profeta que estava próxima ao rio Jordão, aí o que acontece? Que os filhos dos profetas que estavam ali, eles chegaram para o homem de Deus e falaram: olha, o lugar que nós habitamos aqui é estreito, é pequeno, nós precisamos fazer o que? Ampliar o local. Então vejo, meus irmãos, que em tempo de crise espiritual, em tempo de apostasia, aquela igreja estava crescendo tanto que se tornou pequena, e ele sentiu o desejo de aumentar a construção para que pudessem comportar mais pessoas. Eu quero dizer para os irmãos que a obra de Deus, ninguém para a obra de Deus. A tendência da obra de Deus é crescer em qualquer lugar em que o Senhor estiver sendo honrado. Ninguém para esta obra. Tanto é que Jesus, então, teve um dia, se colocou de pé e disse: olha, eu quero vos dizer uma coisa, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. A igreja do Senhor vai acontecer, vai crescer e vai crescer muito mais ainda. Só que contra a obra de Deus, ninguém para a obra de Deus. Eu quero dizer para os irmãos que eu e você, nós somos obra de Deus. Deus tem projeto em nossas vidas e ninguém vai nos parar. Pode ser que hoje você esteja um tanto tímido, ainda não entende o que Deus quer com você, ainda não sabe perfeitamente aonde você vai ser usado no corpo de Cristo, conforme foi pregado recentemente, mas eu quero dizer, tu és obra de Deus, e Deus vai continuar trabalhando na tua vida. Quem o adversário não, mas você vai vencer em nome de Jesus. Mas nós observamos aqui que esses homens de Deus que aí estavam, foram eles que perceberam. Não foi o grande profeta Eliseu que reuniu eles e disse: olha, nós vamos precisar ampliar o nosso espaço, porque as pessoas estão se convertendo, tem muita gente vindo para cá. Essa iniciativa não foi do homem de Deus. Essa iniciativa foi dos profetas que lá estavam. Essa iniciativa foi dos crentes que lá estavam. É muito bom quando o crente da igreja, quando os membros da igreja têm uma visão de crescimento da obra do Senhor. Aí diz: não, eu vou fazer alguma coisa para a minha igreja crescer também. Eu vou sair, eu vou pregar o evangelho, eu vou evangelizar, eu vou ganhar alma para o Senhor, que tenha um comportamento igual
A visão, irmão, do crescimento da obra do Senhor precisa proceder de cada um de nós. Você tem que pensar, poxa, por que eu não convido o meu amigo para vir para a igreja? Por que eu não convido o meu vizinho para vir para a igreja? Por que eu não convido o meu parente, o meu patrão, os meus amigos de trabalho, os meus amigos de faculdade, da escola? Por que eu não convido para vir para a igreja? O crescimento da igreja precisa ter uma visão de sua parte também. Porque quando nós temos essa visão, acontece o que aconteceu em Atos Apóstolos. Em um simples culto ali, dirigido por Pedro, quase 3.000 almas aceitam Jesus. E depois o outro, quase 5.000 almas. E a Bíblia diz que todos os dias o Senhor acrescentava à igreja aqueles que haviam de se salvar. Porque havia a preocupação da visão de crescimento da obra do Senhor. E aí então, disseram os filhos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos diante da tua face nos é pequeno. Vamos até, olha como que ele usa o verbo. Vamos até o Jordão, e tomemos de lá cada um de nós uma viga, e façamos ali um lugar para habitar ali. Aí o profeta disse: ide. Eles falaram: vamos. Aí o profeta disse: ide. Eles convidaram Eliseu para ir. E Eliseu: ide. Vocês perceberam? Eles tinham uma visão tão ampla, além de querer o crescimento do local onde estavam, eles queriam a presença do homem de Deus junto a eles, porque eles sabiam que o homem de Deus estando junto, grandes milagres poderiam acontecer, coisa extraordinária poderia acontecer. Mas por outro lado também, o profeta Eliseu testou a fé daqueles grupos de irmãos, para saber se realmente os irmãos queriam a presença dele ali. Aí ele diz: ide, podem ir, vocês têm a liberdade para fazer isso. Aí um deles diz: serve de ir com o teu servo? Aí um deles diz: Eliseu, vamos com nós, Senhor. Aí Eliseu diz: eu vou, porque eu vi que vocês querem que realmente esteja aqui. E Eliseu agora caminha junto com ele. Eu imagino que Eliseu estava no seu coração pensando: Deus, eu te agradeço pela visão de crescimento que o Senhor está dando a esse grupo aqui. Eu te agradeço pelo crescimento que nós já temos, porque realmente o lugar está fechado. Deus, eu falei só com o Senhor que o lugar estava fechado e que a gente precisava ampliar. E o Senhor agora coloca no coração de cada um deles o desejo de trabalhar mais, de produzir mais, para que houvesse um crescimento. Deus, eu te agradeço por isso. E eu testei eles para ver, Deus, vede, eles me convidaram para ir, e nós vamos lá. Agora veja ver o que acontece. E foi com eles. E chegando eles ao Jordão, cortaram a madeira. Quando eles estão cortando a madeira, um dos profetas que ali estavam, ele tinha um machado emprestado. E quando ele bate na madeira com o machado, o ferro do machado caiu na água. Aquele moço se desesperou naquele momento. Diz: homem de Deus, tenha misericórdia, porque era emprestado o machado. Aí Eliseu simplesmente disse assim: aonde caiu? Caiu aqui. Ele disse: me dá um pedaço de madeira aí. Aí cortaram outro galho, e Eliseu pegou aquele galho, ele jogou aonde? O ferro do machado caiu e o ferro flutuou. Qual a lição nós vamos adquirir para a nossa vida espiritual? Primeiro, a coletividade está bonita. Nós estamos vendo que o nosso espaço é pequeno. Nós estamos vendo que tem muita gente aderindo aos seus ensinamentos.
Nós precisamos aumentar o local onde estamos. E nós precisamos fazer isso agora. Vamos lá, homem de Deus, vamos. Quando eles vão para lá, eles demonstram, sabe o quê? Que não precisa de ninguém vir de fora para fazer a obra que tu sabe fazer. Não precisa de irmãos de outras igrejas, vir diáconos, presbíteros, evangelistas, cantores para poder fazer a obra que você sabe fazer. Nós temos todo um instrumento, nós temos toda a estrutura para fazermos crescer aqui a obra do Senhor. Então Deus não precisa usar ninguém de fora para fazer crescer. É preciso a conscientização de cada um de nós. Qual foi o dom que o Senhor me deu? Qual foi o talento que o Senhor me deu? Eu vou usar este meu talento para o crescimento da obra do Senhor neste lugar. Eu vou aperfeiçoar o meu talento para que eu possa servir o Senhor melhor e a obra do Senhor crescer através do meu talento. Primeira coisa. E depois, olha a unificação deles. Foram todos juntos para o Rio Jordão. E quando um deles foi felicidade, bate o machado na árvore e o ferro cai. Eles não se desesperaram, eles não se apavoraram, eles não foram culpar ninguém. Também estou aqui para pegando o machado emprestado. Você é o incapaz, o incompetente. Por que você não verificou a sua ferramenta? Porque você foi irresponsável. Você não soube usar por isso que o ferro caiu na água. Nenhum deles fizeram isso. Nenhum deles. Porque em tempo de crise, meus irmãos, não se acusa ninguém. Em tempo de crise se une força para vencer a adversidade. Glória seja dada ao nome do Senhor. Nenhum deles criticou aquele moço. Muito pelo contrário, foram solidários. E quando o machado dele, o ferro caiu, a obra não parou. A obra continuou. Tanto é que quando Eliseu disse assim, aonde caiu, caiu aqui. Aí cortaram outro madeiro para jogar no lugar aonde o ferro tinha caído. Então a obra não parou. Havia ali machado reserva. Havia ali ferramenta reserva. E todos nós, se analisarmos um pouquinho, nós temos reserva dentro de nós. Eu estou um pouco desanimado com isso, aquilo. Tudo bem. Mas você sabe cantar? Sei. Você sabe pregar? Sei. Você sabe ensinar? Sei. Você sabe fazer alguma coisa com Deus? Eu sei. Então, está vendo? Você tem a reserva aí dentro de você. E como tem a reserva, quando falta o principal, tem que colocar a reserva em atividade, porque a obra não pode parar. E aí, enquanto aquele moço estava preocupado com o ferro no machado dele, outros continuaram cortando madeira. E quando Eliseu pediu que dê outra madeira e jogou lá, aí flutuou aquele ferro. Nós adquirimos outro entendimento quando aquele ferro flutua ali. Porque, irmãos, isso é claro que é um milagre de Deus. Quando aquele moço chamou Eliseu e disse: vem com nós. É porque ele pressentia que algo de sobrenatural pudesse acontecer. Ele sabia que a presença do homem de Deus poderia trazer milagres sobrenaturais. E a palavra do Senhor nos ensina que o Senhor sempre está contribuindo conosco, operando milagres e maravilhas. Ainda que aquele ato produzido por Eliseu naquele dia não está na escala dos dons espirituais dos quais o apóstolo Paulo nos ensina, mas foi uma operação de maravilha. Nunca se viu um ferro flutuar. Afundou, mas quando joga um pedaço de madeira, ele flutua. Quando este ferro cai, nós lembramos que a palavra
Cair é do homem, mas o levantar é de Deus. O justo pode cair até 7 vezes que o Senhor torna a levantar. Então, se o Senhor tem poder para erguer o justo novamente, esse justo que caiu 7 vezes não pode ficar olhando para as suas quedas do passado. Já que você se ergueu novamente, já que você se levantou novamente, trabalhe para Jesus. Caiu o ferro do machado, mas a madeira ficou nas mãos do moço. O cabo ficou nas mãos do moço. Eu quero dizer uma coisa: Jesus é a cabeça da igreja. Uma igreja sem cabeça está morta. Um crente sem a direção de Deus está morto espiritual. Assim como o machado sem o ferro não tinha utilidade nenhuma para ninguém, o crente sem Jesus, a igreja sem Jesus, não tem utilidade para ninguém. Por isso que ele diz: vós sois o sal da terra. E se o sal foi em si, com que há de salgar? Mas quando o ferro caiu, o moço continuou com a madeira na mão. E quando o ferro flutua, ele coloca novamente na madeira e continua o seu trabalho. Ele não para ali para ver o fracasso da queda do ferro que caiu, não. Ele não fala isso. Ele teve a preocupação, porque era emprestado. Mas, irmãos, eu quero te dizer uma coisa também. Os dons que eu tenho, os dons que você tem, os dons que a igreja tem, não são nossos. São todos emprestados para o bem-estar da obra do Senhor. Então não adianta ninguém ficar se esnobando, achando que canta muito bem, querendo ser estrela, achando que prega muito bem, prega melhor que fulano, que ciclano. Nada disso nos pertence. Esses dons são de Deus e foi depositado na vida de cada um de nós para ser útil na obra do Senhor. Aquele machado emprestado não era do moço, mas aquele machado precisava trabalhar, precisava produzir. Os dons que nós temos não são nossos, mas nós precisamos trabalhar e trabalhar muito para a obra do Senhor. Agora então, a visão daqueles profetas era linda. O nosso local precisa ser ampliado, porque ainda que a nação toda está em pecado, nós temos este grupo coeso, este grupo forte, que não estamos preocupados com a idolatria, estamos preocupados em pregar e ensinar a palavra do Senhor, estamos preocupados em fazer com que a nossa igreja cresça, com que a nossa igreja prospere. Porventura, isso não está acontecendo no nosso país? Hoje, falamos um pouco disso na escola dominical. O Brasil é um país que está já vivendo uma grande idolatria. Os valores morais acabaram. Muitas coisas esquisitas estão acontecendo, mas a igreja precisa continuar ouvindo a palavra do Senhor e colocando a palavra do Senhor em prática. E sucedeu que, derramando um deles uma viga, o ferro caiu na água e clamou e disse: ah, meu Senhor, porque é emprestado. E disse o homem de Deus: onde caiu? Meu irmão, se a sua ferramenta espiritual, que o seu dom, a tua vocação, não está mais em exercício, você precisa saber aonde caiu. Se foi porque você parou de orar, se foi porque você parou de ler a Bíblia, se foi porque você parou de jejuar, se foi porque você parou de fazer aquilo que o Senhor te mandou fazer, aonde foi que você caiu?
Você tem que saber. Porque se você descobre onde é o seu fracasso, existe uma grande possibilidade de você flutuar novamente, igual o pé flutuou dentro da água. Você precisa saber em que momento da sua vida espiritual você caiu. Você precisa saber em que momento da sua vida espiritual você parou de produzir. Quando você descobrir isso aí, é só você falar com o dono da obra: olha, foi aqui que eu fiz, foi aqui que eu fracassei. E ele, como é o detentor do milagre, vai fazer o seu machado flutuar novamente e vai ser uma bênção para a sua vida. Aí depois, e mostrando ele o lugar, cortou um pau e lançou e fez dilatar o pé. Cortou um pau. Olha só, tinha mais pessoas ali em atividade, conforme nós já falamos. Tinha mais machados ali. Tinha reserva ali. Ah, pastor, hoje eu não posso pregar porque aconteceu um imprevisto. Calma aí. Tem que ter um machado reserva. Tem que ter um machado reserva. Ah, para mim não dá, porque para mim eu tenho que ser avisado 30 dias antes, porque senão eu não consigo preparar uma mensagem. Vai. Ô machado reserva. Como é que é isso? 30 dias para eu preparar uma mensagem? Não. Tem que ter uma ferramenta reserva para poder dizer: eis me aqui, Senhor, usa-me. Eu não preciso esperar. Eu não preciso esperar 3, 4, 5 dias, uma semana para preparar uma mensagem para pregar. Não. Eu preciso estar preparado para pregar a mensagem. Quando o homem de Deus estava junto com aqueles profetas próximos ao Rio Jordão, ele estava preparado. Ele não olhou assim para dentro do rio, era fundo, não dava nem para ver. Ele não chegou para os caras: eu vou fazer uma consagração ao Senhor, eu vou jejuar durante 7 dias, e depois eu vou voltar aqui, vou pegar esse machado, já vai estar até enferrujado, não sei se vai dar nem para devolver. Não! O homem de Deus estava preparado. E também não percebe no texto que o homem de Deus não ficou desesperado. Calma aí, o que eu tenho que fazer? Ele já sabia o que ele tinha que fazer. Eu só quero que me corte mais um pedaço de madeira aí. Pronto! Ó, mostrando ele o lugar, cortando o pau, Deus lançou ali e fez nadar o ferro. Nadar o ferro irmão, só Deus mesmo, viu? Tem que ter fé, tem que ser homem de Deus, tem que ter intimidade com o Senhor, tem que saber o que fazer. E é isso que o Senhor quer que a nossa igreja faça. Experiência com Deus. Ninguém teve de surpresa. Por isso que eu tenho apavoração nenhuma. Caiu aqui. E agora como vai ser? Meu Deus. Calma, o homem de Deus está aí. Ele sabe o que vai fazer. Não precisa desesperar. E você lembra da frase, né? Irmão, fica tranquilo. Na nossa igreja não vai morrer ninguém de Covid-19. Somos uma exceção, viu? E nessas igrejas que eu fora morreu foi muita gente de Covid-19, viu? Tem uma igreja que eu não posso falar o nome dela, porque aí, né? Pode ser que os membros daquela igreja estejam assistindo a nossa live e poderão ficar até tristes. Mas uma grande igreja, pensa numa igreja muito grande mesmo, milhares de membros. No Covid-19, o pai era o presidente e o filho era o vice. Os dois morreram com Covid-19. Teve outra igreja aqui em Vila Velha que a esposa, o marido era o presidente e a esposa era o vice. E quando começou a onda do Covid-19,
Eles ficaram dentro de casa, aconselharam os filhos, vocês nem saem. Pai, mãe, fica dentro de casa, pelo amor de Deus, fecha a igreja lá. Não, porque senão esse Covid está matando todo mundo e tal. Aí os pais obedeceram, ficaram dentro de casa. Os dois morreram de Covid-19 dentro de casa. Gente, nós estamos vivendo um século onde grandes milagres do passado podem ser reportados. E agora cada um de nós precisamos saber se realmente nós acreditamos na palavra de Deus ou não. Porque se nós acreditamos na palavra de Deus, escrito está que tudo é possível ao que crer. Quando o moço mostrou para Eliseu aonde caiu o ferro, você já mostrou também da sua oração? Senhor, tem misericórdia. Eu sei que eu fracassei com isso. Senhor, tem misericórdia. Eu sei que eu fracassei aqui. Você já fez isso com o Senhor? Porque o dia que você fizer, você vai ser um crente diferente. Você vai ter experiência com o Senhor. Você vai ver que os seus problemas vão acabar. Porque Deus quer o reconhecimento da onde o seu talento foi enterrado, da onde você falou a sua atividade. Porque a partir do momento que nós reconhecemos e recorremos ao Senhor, nós vamos flutuar novamente na presença de Deus. Ele joga então um pedaço de pau ali, e o ferro flutua, e o ferro nada conforme escrito. E disse o homem de Deus: levanta-o. Então ele estendeu a sua mão e o tocou. Veja que você precisa estar consciente do que está fazendo. Você precisa estar bem daquilo que você está buscando. Porque na hora que surge, você precisa tomar posse. Às vezes tem crente que pede o Senhor alguma coisa, e quando o Senhor resolve dar, ele não está mais no mesmo lugar que ele deveria estar. Aí eu queria ser um grande homem de Deus, mas perde carta de mudança. Aí eu queria ser uma grande serva do Senhor, mas perde carta de mudança. Aí eu queria fazer isso e aquilo para o Senhor, e antes da resposta do Senhor, a pessoa chega, vai para outro lugar. Aí o que acontece? O ferro flutua nada, mas você não pode tomar mais posse. Não tem quem te direcionar mais. Não tem aonde você usar a sua ferramenta novamente. Aí vai dizer: mas quando eu estava em determinada igreja, eu cantava, era isso, aquilo, eu pregava, era isso, aquilo. Mas calma aí. Agora, o ferro da sua ferramenta naufragou, afundou, e você não tem mais a ferramenta. E aí agora você não pode mais trabalhar. Mas a Bíblia sempre nos ensina: lembra-te de onde caíste. A nossa igreja, pela graça de Deus, nós temos uma cultura aqui de crentes saindo aqui e aventurar por aí fora, e crente que sai aqui da nossa igreja, quer dizer, não serve para ser crente, mas em lugar nenhum, não serve. É igual o sapo de aço. Você conhece a história de sapo de aço? Não, então eu vou te contar. O sapo então foi numa festa no céu, diz eles aí, né? E quando estava lá na festa, agora então ele precisava voltar, porque ele foi de carona com o angu. E na volta agora o sapo ficou desesperado. Como que eu vou fazer para chegar lá embaixo de segurança? Ele, acreditando na maquiavelice então do urubu, ele disse assim: não me jogue na água, senão eu vou morrer. Me jogue então na pedra. A gente sabe na pedra que ele ia morrer mesmo, mas ele queria se jogar na água. Mas aí o sapo de asa é o seguinte: quando ele chega no céu, aí os pássaros olham: calma aí, você não tem asa, como é que você voa até aqui? Não faz sentido isso, né?
Então tem pessoas que estão em determinado lugar e são sapos de asa, porque ninguém reconhece ela onde está. Mas aonde ela estava, na lagoa que estava, era sapo rei, reinava, governava, cantava, louvava, e todo mundo glorificava. Os outros sapos, claro, mas agora não faz mais. Então a gente precisa tomar um cuidado para a gente não ficar requerendo coisas que não são nossas. Pois quando o machado caiu, o ferro caiu, o trabalhador, o profeta sabia onde era o lugar exato. Por isso o homem de Deus disse: me dá aí um pedaço de madeira, bota aí, joga aqui. Aí flutuou. Quando, meu irmão, a tua bênção chegar, você precisa estar no lugar certinho para continuar o ministério de Deus. Quando foi que nós começamos a colocar o diácono para pregar aqui na terça-feira? Quando foi? Quando foi? Setembro de 2022. Setembro. Vamos para um ano. Certo? Vamos para um ano. Mas vamos retroceder setembro de 2022 para trás. Essas irmãs que estão pregando aqui com eloquência, os diáconos que estão pregando aqui, eles tinham condições de fazer isso antes de setembro de 2022, até para dar uma oportunidade para o testemunho. Eles se preparavam aí, né, diaconisa Jéssica? Uma eternidade, meu Deus. E agora? Para pegar o microfone nas mãos, é um tremendo. Tinha gente que chorava mais de tudo, era mais a lágrima que as palavras. Parecia Jeremias aberto no calabouço. Mas acontece que a perseverança deste grupo sabia onde o machado tinha caído e ficaram esperando ele flutuar. E quando ele flutuou, aí o homem de Deus disse: pode pegar agora, pode tomar posse. Eles tomaram posse. E hoje, um dia desse mesmo, nós estávamos brincando aqui com o pastor Caio. Quando a diaconisa estava pregando de tudo, nós estávamos brincando: cuidado, que ela pode tomar o teu lugar na quinta-feira. Vê a diaconisa Alana pregando aqui, pastor André, da glória, tu vai perder a tua posição para ela. A pastora mulher, quando diaconisa, dizia o seguinte: pastor, eu gostaria muito de pregar. Olha só, você tem uma chamada de Deus. O dia que você se converter e deixar Deus trabalhar na sua vida, você vai ver a vocação que você tem para a obra de Deus. Eu pergunto a vocês nesse ano: a pastora Brunella prega bem? Sim ou não? Ela evoluiu? Porque quando o machado caiu, ela sabia onde o machado tinha caído. E quando nós caminhávamos lá em cima, a gente conversava muito. Eu falava: olha, você tem que orar a Deus desse jeito. Você tem que ser verdadeira com o Senhor. Você tem que contar tudo para Deus. Porque o homem de Deus perguntou para os outros: aonde caiu? Caiu aqui. Aí quando você sabe aonde é a sua queda e você confessa, você só tem que esperar o pé flutuar para você navegar na presença do Senhor. E você tem que estar no seu lugar. Porque você já pensou, na hora que esse ferro flutua aqui, se esse moço estivesse em outro lugar, flutuou aqui e dizia: ué, estou te entendendo não. Você busca um milagre, na hora que o teu milagre está aqui, você está onde? Ah, pastor, eu quero que você entenda, porque eu arrumei um outro emprego agora,
aí eu tenho que trabalhar de noite, eu chego em casa 10 horas da noite, 22 horas. Pois é, mas olha, o ferro está flutuando aqui. E você não está tomando posse. Você não está percebendo que o ambiente precisa crescer, que precisamos produzir mais, que os seus talentos não estão em utilização, porque no momento em que o ferro flutua aqui, você não está no seu lugar. Cadê aquela irmã que dizia, fala Deus? Hoje, nós temos um grupo sério. E eu sei que este grupo sério é que vai para a beira do Jordão cortar madeira, porque são conscientes que precisamos ampliar o lugar em que estamos. Eu sei que este grupo sério vai colocar os seus dons à disposição do Senhor para que a obra possa crescer. Às vezes alguém olha assim, pastor Antonella, o ciclo de oração da sexta-feira não vai crescer. Irmão, Deus dá crescimento à obra dele. Não precisa vir ninguém de fora para fazer o que você sabe fazer. Você precisa vir para o ciclo de oração na sexta-feira, das 15 às 18 horas. Deus te deixou nessa situação de privilégio, e eu quero dizer para os irmãos, em nome de Jesus, não faça uso da zona de conforto que você está, quando a obra de Deus precisa dos seus talentos para flutuar. Sai dessa zona de conforto, se entrega um pouco mais para o Senhor, e assim nós seremos trabalhadores fiéis para sermos recompensados pelo Senhor no dia da sua vida. O seu trabalho hoje pode ser que não tenha mérito da parte do homem, mas você não precisa disso. Você precisa do reconhecimento de Jesus. E o profeta Eliseu sabia muito bem o que estava acontecendo naquela escola de profeta. Era tempo de crise, era tempo de dificuldade, mas ele sabia que podia fazer a obra crescer. E nós também temos essa conscientização. É tempo de crise, mas sabemos que podemos fazer a obra crescer. Amém, irmãos? Tem alguém nesta noite que ainda não é crente, que gostaria de aceitar Jesus como Salvador da sua alma? Levanta a mãozinha assim. Ou está afastado dos caminhos do Senhor e gostaria de voltar para o Senhor? Tem alguém nesta noite? Levanta a mão assim e tente orar pelo Senhor. É sua oportunidade de tomar uma decisão por Jesus, de ser mais um trabalhador da obra do Senhor. Tem alguém? Levanta a mão assim. Então, os nossos talentos aqui da igreja é o que a gente precisa rever, porque ensinados somos, e a gente vê que a gente faz o apelo e lá embaixo ninguém se manifesta para ajudar as pessoas a tomarem decisões. Como eles não fazem isso, e já vão autorizar então também do público descer para nos ajudar, porque o objetivo é fazer a obra do Senhor crescer. Ah, pastor, não tem vergonha de que chamar alguém para vir para o céu, para ter a vida mudada, para ter paz na alma? Você tem vergonha disso? Então eu vou perguntar mais uma vez: tem alguém que gostaria de aceitar Jesus? Tem algum irmão que gostaria de perguntar a alguém se quer aceitar Jesus? Tem algum crente que gostaria de ter a responsabilidade de ajudar as pessoas a tomarem decisões? É uma oportunidade única que nós temos nesta noite. Amém, irmãos? Amém? Então,
Vamos falar com o Senhor. Veja os seus olhos. Grande Deus e Pai, pelo grande privilégio que o Senhor tem nos concedido, abrindo os nossos lábios para falar contigo nesta noite. Aqui estão os seus filhos diante de ti, buscando uma bênção para as suas vidas. O Senhor é quem conhece a vida de cada um de nós. Conhece o nosso deitar, o nosso levantar, conhece as nossas lutas, as nossas vitórias e as nossas derrotas. Ninguém melhor do que o Senhor para saber aquilo que está faltando em nossas vidas. Este irmão está orando, essa irmã está orando, os obreiros estão orando, Senhor, para que o Senhor possa usar de misericórdia com cada um. É necessário que nós reconheçamos aonde nós falhamos. É necessário que nós reconheçamos aonde a nossa ferramenta caiu, para que o Senhor possa restituir e nos dar vitória para a glória do teu nome. Quero te apresentar neste momento as crianças, os adolescentes, os jovens, os adultos, os obreiros, Senhor, pois somos conscientizados pelo teu Espírito que devemos ampliar o local aonde reunimos, que vidas precisarão se render aos teus pés, mas isso só vai acontecer quando cada um de nós nos conscientizarmos aonde caímos, o que deixamos de fazer, quando paramos de orar, quando paramos de jejuar, quando paramos de estudar a tua palavra, quando paramos de exercitar os dons que o Senhor tem nos concedido. Que nessa noite o teu Espírito Santo possa trabalhar na vida de cada um de nós. Ó Pai, que posso nesta oração também eu quero lhe pedir pelos seus filhos que se encontram enfermos, e em particular o teu servo Natan. Repreenda, Senhor, toda a enfermidade na vida do teu servo. O Senhor tem poder e autoridade para conceder-lhe a cura divina. E nós requeremos de ti neste momento esse milagre na vida do teu servo. Outros mais que porventura estiverem enfermos nesta noite, apresentamos a ti, para que o Senhor venha repreender toda sorte de mal, tudo quanto é espécie de enfermidade, e dê vitória ao teu povo nesta noite. Aqueles que vieram buscar de ti uma palavra, Senhor, que o teu Espírito possa conservar nos corações dos teus servos a tua palavra, para que haja mudança, para que haja vitória, para que haja conquista na tua presença, pois o Senhor Deus que cuida de cada um de nós. Sendo, Senhor Deus, diante da tua presença, eu quero determinar vitória para cada um dos teus filhos, meus irmãos. Tome posse da tua vitória nesta noite. Receba a tua bênção em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Podemos dizer. Vamos adorar ao Senhor, as nossas convicções. E também vou anunciar os avisos da semana. Amanhã o Ciro de Oração irá fazer uma visita, mas após o culto aqui, as irmãs do Ciro de Oração vão aguardar só 5 minutinhos, que a pastora Brunella vai conversar com as irmãs, como vocês vão fazer para sair. Então vocês aguardam só 5 minutinhos, vai ser rápido, e ela vai dar informação acerca da saída. Terça-feira, culto de oração, às 19h30. Quarta-feira, ensaio para toda a cidade, às 19h30. Quinta-feira, culto da unção,
às 19h30. Sexta-feira, o ciclo de oração da nossa igreja das 15 às 18 horas. Eu gostaria que as irmãs anotassem isso aí e levassem na sua casa, colassem na porta da geladeira, no seu quarto dedicado para ele, ciclo de oração da minha igreja, sexta-feira, das 15 às 18 horas, para você estar aqui neste horário, dar a sua parcela de contribuição, enquanto há tempo, irmão, porque isso vai passar, pode ter certeza. Então sirva ao Senhor enquanto você ainda tem saúde, enquanto você pode caminhar, dê a sua contribuição. Então, sexta-feira, das 15 às 18 horas, o ciclo de oração da nossa igreja. E ainda na sexta-feira, o ciclo de oração irá fazer outra visita que a pastora Brunella depois vai informar para os irmãos. Sábado, às 19 horas, ensaio da Mocidade Nova Vida. Toda a Mocidade novamente. Domingo, 8 horas da manhã, escola bíblica dominical, e às 19 horas, culto público. Agradecemos a cada um dos visitantes que participaram conosco nesta noite, que o Senhor possa abençoar grandiosamente a vida de vocês. Querendo voltar nesta igreja, estará sempre com as portas abertas e com carinho e amor estará recebendo a cada um de vocês. Convido aqui os aniversariantes para receber a oração da igreja. Vamos lá, os aniversariantes. Cristo, glórias a Deus. Isso aí. Glórias a Deus. Eu quero dizer uma coisa para os irmãos, que o Dino é um crente especial. Eu passo na rua, lá em cima, em qualquer lugar, né, pastor José? O Dino, quando vê, diz: "Pai, chama, pastor!" Enquanto é muito crente com vergonha, Pai do Senhor, ele expressa a fé dele em qualquer lugar, em voz altíssima, porque ele é crente mesmo, servo do Senhor. Eu quero convidar o pastor Gesiel para fazer essa oração, abençoa os aniversariantes e nos despedindo com a bênção apostólica. Glórias a Deus, a Jesus a todos. Glórias a Deus, bendito Deus e Pai. Agradecemos a Ti, Senhor, por esse culto, por essa rica oportunidade de estarmos diante da Tua presença. De uma forma especial, que o Senhor tem falado com cada um de nós, através do louvor, através da ministração da Tua palavra, que tem nos dado a direção, que tem nos fortalecido e que tem nos mostrado, Deus, de quão grande e importante é o nosso trabalho, a nossa colaboração, para que a obra do Senhor possa continuar crescendo e avançando. Ainda oramos a Ti nessa noite pela Bezerra Jéssica, do Dylan, que tem completado mais um ano de vida, que as bênçãos do Senhor possam estar sobre a vida dos Teus servos, ó Deus, que o Senhor possa continuar guiando, projetando cada vez mais diante dos Teus caminhos, para que na vida deles se cumpram as promessas do Senhor. Clamamos ainda pela vida de cada um daqueles, ó Pai, que nos visitam nessa noite, que o Senhor possa trabalhar nesses corações, convencendo do pecado, do juízo e da justiça. Oramos ainda pela vida daqueles que também nos acompanham, pelas lives, pelas transmissões, que o Senhor possa trabalhar nessas vidas, ó Deus, salvando, libertando, transformando. Cremos, ó Deus, na tua transformação, no teu poder. Pedimos, ó Pai, que o Senhor possa abençoar a nossa igreja durante essa semana, que venhamos ter dias abençoados, vitoriosos diante de Ti, pois temos a certeza de que o Senhor está conosco. Leva-nos para o nosso lar debaixo da Tua proteção, que oramos a Ti, em nome de Jesus. E com a mão de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós que aguardamos a vinda do Senhor. Nosso Pai, que o Senhor te abençoe. Amém.